noite, Cláudio. Vamos ler essa cartinha aqui, né? Eu achei o título curioso. Não lembro o que ela diz, vamos ver. Eu vou ler ela aqui, tá? Ela fala assim, ó, aquele que assume o papel de salvador ou justiceiro ocupa um lugar de agressor. Ele agride aquele que julga serem os agressores da causa que defende. Ao agredir, torna-se tão agressor quanto ao que julga. Então torna-se igual ao seu inimigo. Uau! No olhar sistêmico não há certo e o errado, não há o melhor e o pior. Todos estamos imersos naturalmente em causas e efeitos. Muitos de nós sequer sabemos o motivo pelo qual estamos agindo de determinada forma. Isso não significa que você precisa se acomodar. Você pode sim atuar naquilo que acredita que pode ser diferente. Imagine aqueles que consideram os agressores em frente de você. Então, pensando na família ou, enfim, quem você considera o agressor, né, dentro da sua história. Imagine atrás de vocês aqueles que vieram antes e atrás deles todos aqueles que vieram antes deles. Olhe no fundo dos olhos de cada um deles como se pudesse ver a humanidade por trás do comportamento e diga: assim como você, eu também luto pelo que acredito ou pelo que me ensinaram. Somos todos iguais. Deixe seu coração acalmar, acolher cada pedaço seu e do outro. Permita-se encontrar em seu coração um movimento que te ajude a conviver com aquilo que é diferente que você gostaria, sem precisar agredir nem a si, nem ao outro. Que carta é essa, hein? Muito boa essa carta. O Salvador torna-se um agressor. Bom, pensando aqui, né, me conectando também nessa carta para fazer uma relação do que a gente vai falar hoje, muitas vezes a gente está numa situação onde a gente está na dor ainda, que é totalmente legítima, às vezes a gente está na dor, a gente está num padrão de sofrimento e a gente foca, né, a nossa energia naquilo que aconteceu com a gente ou com aquela pessoa que causou aquilo para nós. E a gente foca nessa energia querendo ali, né, mostrar o quão diferente eu sou daquilo. Só que aqui essa carta mostra que na verdade nós somos todos iguais na sua dor, né, na dor, que no final dessa dor é o amor, né, que conecta tudo isso. Mas todos têm alguma dor, então a gente se assemelha através disso. Quando a gente consegue compreender que a ação do outro foi decorrente dessa dor, que no fundo também é o amor ali, ou a falta dele, né, mas buscando o equilíbrio para o amor, a gente consegue equilibrar e a gente consegue olhar para o outro e falar assim, né, eu aceito essa realidade dessa maneira. Então eu entendo que é por aí. Então é muito disso, né? Senão você fica... Oi Dani, boa noite. Lindalva. Jane também entrou. Então é muito nessa linha, né? Da gente olhar para o outro e ver que a gente na verdade é igual, né? Que a gente não é diferente do outro. Só que esse é o caminho, né? Esse é o desafio da nossa vida. Quando a gente está nesse lugar de dor e sofrimento, a gente conseguir ter esse discernimento. Mas aí isso é uma conexão muito interna de alma, né, espiritual, onde eu consigo me conectar com essa energia que ela transpõe essa parte da dor e eu me conecto com o outro na essência. Esse é o grande desafio, né? Porque é isso que faz a diferença, isso que a gente faz a gente dar o próximo passo possível, né? O passo em direção ao que a gente merece, né? A vida, né? Porque tudo que é o oposto disso é o contrário da vida, na verdade, né? Então, é muito interessante essa perspectiva. Deixa eu só tirar um negócio daqui na minha frente, está me atrapalhando. Só um minuto. Depois eu vou colocar, até dando spoiler, depois eu vou colocar aquela caixa que a gente vai fazer um exercício com os bonequinhos hoje. Mas aí eu tava com um negócio para colocar em cima e parecia que estava bloqueando a minha energia, agora eu entendi. Depois eu leio de novo essa carta ou a gente tira uma outra carta no final se fizer sentido, mas vamos começar. Então, o objetivo até dessa live, né, pensando assim, quando eu cheguei nesse tema, é porque você se conecta, na verdade, aos conflitos familiares e começa a repetir, né? Por que você repete um padrão? Você repete pessoas na sua vida muito semelhantes, muitas vezes. Pode ser um relacionamento onde você vê uma semelhança, pode ser um comportamento seu que você às vezes quer mudar, mas você volta para ele. Pode ser uma situação de trabalho onde você fala, nossa, eu tenho o mesmo ambiente de trabalho toda vez, ou então eu tenho
o mesmo tipo de chefe, ou então eu estou naquela questão de total escassez, né? Então eu vou e volto, parece que eu vou para um lugar e volto. Então eu acabei chegando nesse tema já faz um tempinho para falar sobre isso. Por que a gente, de repente, está repetindo o padrão e não consegue mudar? Porque muito se fala sobre isso, né? A gente fala muito nas lives. Oi, Lady, agora que eu vi. A gente fala muito nas lives, nos atendimentos, dessa coisa do que a gente está repetindo o padrão, que a gente sabe muito bem disso, né? Tem muita informação na internet. E a gente sabe lá no fundo, não, eu estou repetindo um padrão, eu estou fazendo isso, a gente fala muito isso. Só que para a gente fazer um movimento, muitas vezes é o mais difícil. Eu vejo que às vezes parece um peso, né? Que dificulta eu tomar o passo possível, né? Às vezes parece que tem um peso me puxando para algo que eu nem sei muitas vezes o que é, mas eu caio de vez em quando na mesma armadilha. Às vezes eu vou lá, dou um passo e falo assim, não, agora superei, não estou mais daquele jeito, já estou no outro estágio, aí acontece alguma coisa, você volta para trás. Então eu observo isso comportamental, né, meu mesmo, pensando nas minhas questões. Muitas vezes a gente vai nisso, vai, repete, vai e volta, fica nessa luta interna, pensando nas pessoas que eu atendo, que eu convivo, enfim, na minha família, vendo as coisas acontecerem, né, numa parte analítica da coisa, sem julgamento, é só o que acontece, e vejo que está todo mundo ali no mesmo, né, ali dando uma patinada, está no loop, né, fica assim, rodando, é muito comum. Claro que a gente vai estar no processo de evolução, a gente está em muitas coisas, a gente já evoluiu muito, a gente está indo e dando os próximos passos. Mas por que a gente entra nesse lugar? Antes de eu falar da questão sistêmica da coisa, né, do que eu trabalho, né, dessa visão da constelação familiar, eu fui pesquisando algumas coisas relacionadas a esse tema, cheguei, não sou profundo conhecedor, mas tem uma coisa que faz uma ligação com isso. Muitos psicanalistas falam sobre isso, que é o Freud, na verdade, que estudou isso, enfim, por observação, por os atendimentos dele na época, ele fala que é uma compulsão à repetição. Então, muitos devem conhecer, os psicólogos conhecem bem, né? A compulsão à repetição. Então, a compulsão, necessidade de repetição. Então, é como se eu tivesse viciado nesse tipo de repetição. Então, eu volto, fico viciado nessa repetição, para falar bem o português claro. Eu achei alguns vídeos e artigos falando de uma forma clara, eu tento sintetizar para fazer um link aqui, para ver se a gente entende. Então é como se a gente tivesse assim, eu estou numa compulsão, por exemplo, de compras. Então eu tenho uma compulsão de compra e eu vou comprando. Chega um determinado momento, eu sei que aquilo me faz bem. Então eu vou na compra, saio dela, fico mal, gera aquela culpa, depois eu tento fazer o movimento, volto para aquele lugar. E aí eu vou tendo essa compulsão, porque algo me faz ir para aquela compulsão de compras ou qualquer outro tipo de compulsão. Você já sente, né? Eu falo isso, a alma sempre sabe. Então lá no fundo você sabe que tem alguma coisa errada, por isso que muitas vezes você vai buscar ajuda, né? Você vai buscar uma terapia, vai ler, vai tentar se entender. Mas você não consegue, você volta para o mesmo lugar. Então dentro dessa teoria do Freud, né? Ele fala que a gente tem algumas questões inconscientes aí. Então, primeiro, até anotei, né? Primeiro é o impulso primitivo. Então, assim, a gente fica porque a gente vive em sociedade cultural, então a gente tem lá uma formatação para que a gente possa conviver em sociedade. E a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente se conecta com a nossa ancestralidade, eu não estou falando nem na familiar, ancestralidade primitiva. Então, a gente tem um instinto mesmo primitivo. Então, que se fosse no nosso instinto lá atrás, eu ia sair caçando para comer, enfim, ia fazendo as coisas muito no instinto, no impulso. Só que a gente tem as normas, a sociedade, a convivência familiar e tudo mais, faz com que a gente se normatize ali naquela formatação, vamos dizer assim. Só que às vezes o meu inconsciente ele ainda se conecta com algo meu lá do instinto primitivo, que faz com que eu, muitas vezes, tenha determinado comportamento. Então, algumas pessoas podem ir para um lado, né? Ela pode ir para uma compulsão, vou dar um exemplo, alimentar, que é muito daquilo, né? Não pensa muito, come. Ou então sexual, né? Que você não pode sair com a primeira pessoa que você vê na rua. Então, às vezes, ela entra nesse gatilho inconsciente ali e ela acessa esse lugar. E aí vira um conflito mesmo, porque é um lado que você precisa estar encaixado e no outro você está seguindo o seu instinto. Isso é uma das formas. Outra forma também da gente repetir dentro dessa teoria
é a questão do ganho, né? O ganho inconsciente. Isso fala-se bastante do ganho inconsciente. Então, muitas vezes, o que é esse ganho inconsciente? Eu estou, por exemplo, num relacionamento tóxico, abusivo. Eu tenho, até estava conversando com o Ricardo, que é meu namorado essa semana, de um caso que ele conhece de uma pessoa que ela sabe que ela está num relacionamento abusivo, até porque as questões que acontecem ali mostram isso, ela sofre, né? Então, assim, a gente sofre. Que nem aquilo, compulsão por compras. Eu sofro, né? Porque depois eu não tenho dinheiro. A mesma coisa, eu sofro que eu estou num relacionamento abusivo ou tóxico, enfim. Aí eu sofro que eu estou nesse relacionamento e não consigo sair. Aí a pessoa, ela falou até uma frase, ela falou assim, eu sei que isso é ruim, mas tem algo aqui que faz eu ficar nesse relacionamento, eu não consigo sair. Muita gente já viveu isso, a gente já viveu às vezes coisas assim, talvez não tão graves, mas de algumas coisas que a gente fala, parece que, sei lá, né? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu só me apaixono pelo cara errado, sabe esse tipo de coisa? E, né, fica nesse lugar. Mas onde que tem esse ganho? Na primeira infância, a pessoa chega numa situação, né, a criança ali, ela teve problemas com afeto, com validação, né, o pai não deu a total segurança, com cuidado, então ela não teve isso lá na primeira infância. Quando ela vai para os relacionamentos, ela vai buscando essa compensação. E aí qualquer compensação mínima que eu tenha naquele relacionamento, porque geralmente o relacionamento, mesmo tóxico, abusivo, é assim. A pessoa comete algo, né, e eu fico mal, aí depois ela dá uma melhoradinha ali, porque é uma codependência que existe, né? Então, é um opressor e o oprimido. Então, alguém tá ali, né? Todo mundo tá tendo um ganho, de certa forma. Então, aí a pessoa melhorou um pouquinho, eu vou lá e falo, não, putz, vai mudar. No meu inconsciente, eu entro num lugar que aí eu falo, não, eu mereço, é isso que eu mereço receber, porque eu me conecto com aquela situação da infância. Eu vou além um pouquinho aqui dessa teoria do Freud, né? Porque pode ir além, né? De eu ir lá compensar, então o mínimo que eu tenho, eu acabo conseguindo, parece uma coisa que eu não consigo realmente me livrar porque me conecta naquele lugar. Eu vou além, né? A gente se conecta com aquilo que me falta ainda, né? Então eu estou buscando ainda uma compensação. Às vezes, vou dar um exemplo bom, né? Às vezes da insegurança. Às vezes a pessoa me fala, ela fala, não, eu tenho uma insegurança muito grande, né? Eu tenho um medo muito grande. Então, às vezes é essa falta, né? De quem tinha que cuidar de mim na infância não fez isso, né? Não, lá me encorajou, me apoiou, então eu fiquei com uma falta, eu fiquei meio capenga ali. E aí, às vezes, eu tô num lugar que parece que é bem ruim pra mim, às vezes é um emprego, né? A pessoa tá num emprego péssimo, terrível, só acontece coisa ruim, ela sabe disso, mas ela não consegue sair. Ela até tem recursos internos e ela não consegue estar fora daquilo. Né? Não tô falando uma questão assim que a pessoa precisa daquilo para sobreviver. Tô falando uma questão que ela tem recurso para sair daquela situação, né? E ela não consegue. Muitas vezes é isso, então assim, ela está conseguindo uma validação, mesmo que mínima, através desse lugar, né? Através desse trabalho, ela se conecta nesse lugar. Vou ficar com essa informação aqui, porque eu estou falando ainda dessa teoria do Freud, né? Que os psicanalistas trabalham. Qual que é a fonte para a gente não... Só que acontece, eu estou lá ainda ou no instinto primitivo inconsciente, ou eu estou no ganho, não é nem secundário, é o ganho mesmo, que eu ainda estou inconsciente. Estou nesses dois lugares. Eu sei que eu preciso mudar, mas tem algo ali que eu não consigo. Para que eu consiga sair desse círculo que eu fico o tempo todo, eu preciso ir na raiz do problema. Então, o que os psicanalistas fazem? Eles vão, né, tem técnicas e ferramentas para você ir na raiz do problema, para entender, será que é lá na infância? O que será que aconteceu? Porque se você vai na raiz do problema, você vai tendo recursos para você fazer o movimento necessário para você sair desse padrão de repetição. Então é isso. Mas o que eu penso trazendo aqui, pelo que eu conheço mais profundo, né, que é a técnica sistêmica constelação familiar. Se eu preciso ir na raiz do problema, eu entendo que esse tipo de técnica, né, essa ferramenta que a gente utiliza, ela é muito boa para isso, né? Eu consigo ir na raiz do problema, eu consigo, porque a mente vai tentar te colocar várias situações, você vai tentar entender de todo jeito, e às vezes você até entende, só que você não está conseguindo mudar. A sua vida está sempre na mesma, você não consegue sair, você não consegue ter uma condição financeira melhor, você não consegue ter um emprego melhor, você não consegue sair de um relacionamento, ou então
ficar num relacionamento e por aí vai. Então você está nesse lugar. E aí você não consegue sair. Então você precisa ir na raiz do problema. Então eu entendo que quando a gente olha para a técnica sistêmica, a gente consegue muitas vezes na raiz do problema. Onde que está a raiz aqui pela nossa avaliação sistêmica da coisa? Então, assim, ancestralidade, né? Então, eu faço parte daquela família, eu nasci naquele sistema familiar, automaticamente vem uma série de informações, né, em ressonância, existe uma série de informações que já são armazenadas e conectadas dentro daquela família. Então eu já venho com essa carga. Então já vamos pensar que a gente já vem para esse mundo aqui, nessa vida, vamos dizer assim, com um monte de informação já que a família tem ali, questões que a família tem. E muitas dessas questões ainda não foram resolvidas, porque é uma evolução constante, né? A gente está numa evolução constante. Então a gente está ali junto daqueles nossos, né, do nosso sistema familiar, nessa evolução constante. E aí eu já venho com essa carga. E muitas coisas né? Tô aqui nessa geração, eu vim. E muitas vezes eu vim para equilibrar alguma coisa que não foi vista dentro dessa ancestralidade. Então vamos lá. Teve alguém que foi excluído do sistema. Esse é um bom exemplo, né? Foi alguém excluído, digamos assim. Fala-se muito sobre isso. Teve uma exclusão lá no sistema. Então alguém lá do antepassado que não teve direito, talvez, a ser incluído nessa família por uma ideologia, por religião, por uma questão de traição, coisas do gênero. E às vezes eu venho para essa geração, para essa família, tentando equilibrar o que aconteceu. Então é como se eu estivesse tentando incluir essa pessoa dentro desse sistema. E para eu incluir essa pessoa, muitas vezes, como que eu incluo? Pelo padrão de comportamento. E às vezes sou eu lá que estou apresentando sinais, né? De repente a pessoa foi excluída, ficou sozinha a vida toda, não teve direito, por alguma razão, a um relacionamento. E eu venho para essa geração conectado a esse antepassado, que também não teve, e aí eu me conecto um pouco, eu me conecto totalmente, na verdade, com isso para tentar equilibrar, ou seja, trazer essa pessoa, e aí eu vou me conectando nessa mesma situação. Então eu vou lá, estou eu também, seguindo nessa linha de estar sozinho também, porque essa pessoa não teve direito. O que isso está convidando a olhar no sistema? Equilibrar. Então alguém veio nesse sistema para poder olhar para isso e começar a equilibrar. Essa pessoa não teve direito, mas todas as pessoas desse sistema não têm direito? Será? Então a gente começa a olhar e trazer luz para tudo isso, né? Trazer uma consciência maior para esse sistema. Então é isso. Então a gente vai... Por isso que essa conexão com os ancestrais é isso, na verdade. Então, todo mundo no padrão de escassez financeira. Então eu vou lá, me conecto, eu já venho para esse sistema familiar conectado nesse padrão de escassez. E é muito fácil eu continuar nela, porque todos eles não tiveram direito ao benefício financeiro, não tiveram direito a uma alimentação, e aí às vezes eu tô nesse lugar onde eu tenho todos os recursos possíveis, mas eu não consigo me conectar, porque eu fico muito próximo a esses ancestrais que também não tiveram direito a isso. Um exemplo bom, uma vez eu estava numa constelação que eu assisti, não foi uma que eu fiz, é bem interessante isso, que tem a ver com esse tema. Então, a pessoa, o que ela trouxe, né? Eu lembro que era uma constelação dessas de grupo, de pessoas, bem legal. Ela trouxe justamente a compulsão por compras. Então ela tinha um negócio de compulsão por compras. Era esse o tema, eu lembro bem como se fosse ontem. Aliás, os dois exemplos que me vieram hoje na cabeça é desse dia. E aí, essas constelações que vêm com pessoas, então muitas vezes as pessoas vão apresentando frases, né, sentimento. Então é bem interessante quando é constelação em grupo, para a gente acessar esse padrão lá de trás. É mais fácil até do que essas que eu faço aqui. É possível nessas, mas essa você olha assim, porque as pessoas começam a ter umas coisas ali e falam, opa, o que começou a acontecer? Apareceu ali o avô dela e o tio, né, que era irmão do avô, que tinha uma disputa de terras, e o avô dela, ele meio que roubou, era uma coisa assim, ele roubou a terra do tio, e aí teve uma série de mortes e disputas de terra. Só que isso fez com que eles tivessem, por essa culpa, isso gerou uma culpa, porque teve uma ruptura na família, gerou uma culpa. Essa culpa inconsciente estava pairando ali nesse sistema. O que aconteceu com ela, digamos assim? É como se
se esse dinheiro ele veio, né, porque ele veio para minha família como uma disputa com sangue, né, é de Minas, né, Minas, quem tem descendente de Minas, é muito comum ter essas questões. E aí ela se conectava muito com isso, assim, de não ter direito a ter posses. Como que ela queimava esse dinheiro? Comprando. Então ela comprava demais, porque aí o dinheiro não ficava na mão dela. Porque era como se fosse um inconsciente coletivo da culpa, não permitindo que ela ficasse com o dinheiro, porque esse dinheiro veio de uma forma ruim, né? Veio em detrimento de muitas mortes. Então, e aí ela se conectou com isso, dessa questão muito de não poder ficar com dinheiro, e aí ela comprava sem fim. Isso veio, eu lembro bem, assim, veio bem naquela constelação, e aí foi feito ali uma quebra, né, um corte disso, desse emaranhado que ela estava conectada, para ela conseguir olhar para o dinheiro de forma diferente, entender que aquilo aconteceu no passado, que ficou lá, e que ela tem direito aí de ter uma relação saudável com o dinheiro, que ela não precisa matar o dinheiro dela, né, ou então, né, deixar o dinheiro ir embora. Guarda essa informação, que esse é um ponto aí da ancestralidade, tá? Eu vou fazer um outro gancho aqui que, com a minha experiência, eu entendo que seja importante, faz um gancho até com essa questão do Freud de repetição. Mas é bem interessante, que luz que veio ali para essa pessoa durante muitos anos, porque ela estava toda endividada, né, mas ela não conseguia parar de comprar. E que luz que veio para isso, né, dela também fazer uma cura interna para todo esse sistema, independente do tempo e espaço, quem esteja vivo ou não, ela fez uma cura, né, de todas essas pessoas, e aí ela consegue também se curar. É muito legal isso. Outro exemplo que eu vi nesse dia, acho que eu já contei isso para algumas pessoas, essa constelação me chamou muita atenção, porque a menina que veio fazer a constelação, ela tinha 18 anos, super jovem. Mas olha o que ela foi constelar, ela sentia um medo de ficar sozinha, né? Assim, muito grande, de não ter um relacionamento, de não casar. E eu lembro que me chamou a atenção, porque eu falei, gente, a menina tem 18 anos, tá com medo de não casar, né? Tipo, como assim, né? Tem tanta vida pela frente. Algumas coisas que aconteceram nessa constelação. Essa eu lembro bem, porque eu entrei ali no processo, né, de representante, eu entrei nessa constelação. E aí tinha, eu acho que, se eu não me engano, eu era ali no representante, porque o que aconteceu? Ela se conectou com quem? Com a avó dela. A avó dela foi abandonada por um homem ali, que ela era muito apaixonada. Eu acho que eu representei ele. Estava indo embora, teve que fazer uma despedida. Ela ainda estava presa nesse relacionamento anterior, ela não tinha feito a inclusão dessa outra pessoa, do avô dela, né? Ela estava conectada naquele relacionamento que ela foi abandonada muito jovem, era isso. E a menina estava com medo, um medo muito grande de ficar sozinha, de não casar, enfim, nem ela estava entendendo muito bem, né? E aí ela se conectou com essa avó dela e fez muito sentido para ela, né? Então ela saiu meio que dessa dinâmica. E, enfim, eu tenho direito, né? Não preciso sofrer por amor e ficar, né, sempre pensando que as pessoas vão embora. Era um misto de sensação que essa pessoa sentia, essa moça, essa jovem. E o mais curioso é que ela tinha o mesmo nome da avó. Então, olha que loucura, né? Loucura no bom sentido, né? A mãe dela deu uma homenagem, essa avó deu um nome, o mesmo nome. E a menina estava repetindo a mesma história da avó, né? De que provavelmente ela iria repetir aquela, por sorte, na verdade não existe sorte, né? O universo colocou ela ali para ela não repetir alguma história amorosa que podia causar um trauma para ela. Ela só sentiu um medo muito grande, que na verdade vinha dessa história, tá? E isso foi também libertador para ela, porque ela quebrou e ela... e até a pessoa que constelava, a consteladora ali, né? Ela falou, olha... Gente, toma cuidado para dar os nomes, às vezes, para os filhos, porque às vezes você quer dar uma homenagem lá para o bisavô, pro avô, e às vezes a pessoa repete o mesmo destino daquele avô, e a gente às vezes faz uma homenagem, e a pessoa carrega um grande fardo, porque ela se conecta nesse lugar, tá?
Aí, isso são dois exemplos que eu acredito que seja fácil para a gente entender o quanto é forte o que a gente carrega dos nossos ancestrais, tá? Mas, ao mesmo tempo, fica a pergunta, se eu já tenho essa carga, né, emocional e espiritual, enfim, né, de pertencer a esse sistema e carregar os padrões, eu preciso olhar também como que foi a minha infância, né, como foi a minha relação com os meus pais, porque muitas vezes, se eu estou conectado a essa questão da ancestralidade, eu também vou ter desafios para lidar com os meus pais, né? Então, além, por exemplo, essa questão da questão compulsão de compras. Eu preciso entender qual que é a relação também que eu tenho com os meus pais. Então, além de eu olhar a ancestralidade, porque pode acontecer o seguinte, eu olho a ancestralidade, eu faço essa liberação desse emaranhado, só que às vezes eu também não olho para a minha história, né? Eu não olho para a minha relação com meu pai, com a relação com a minha mãe, né? Não olho para a minha infância, que provavelmente tem alguma coisa ali que também se conecta com essa história. Eu não olho para isso e eu volto a repetir. Aí eu fico falando assim, pô, a constelação deu certo. Fui lá, fiz lá ajoelhei lá, que às vezes tem algumas coisas assim, né? Ajoelhei lá para os meus antepassados, reverenciei, honrei. E tô eu aqui com a mesma história, isso aqui não funciona. Então a pessoa ela vai às vezes nessa linha, mas o que mostra pra gente? Se eu tô às vezes conectado num ciclo de repetição, num compulsão de repetição de Freud, se eu tô nessa compulsão de repetição e eu também tenho essa carga que eu preciso olhar, provavelmente eu também tive uma infância que me conectou com essa história, de alguma forma. Então às vezes eu tive ali um problema com meu pai, onde eu não tive uma força necessária para me conectar com o masculino, e consequentemente eu estou tendo problemas ali para me estabelecer financeiramente, e aí eu tenho dificuldade para lidar com dinheiro, que pode me levar... Oi Lu, boa noite, Jé, boa noite. Renata, acho que eu vi também, boa noite. Então eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro, eu tenho dificuldade de olhar para isso, às vezes também por conta, às vezes pode ter vindo da minha mãe, né? Então essa compulsão de compras, então eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, e aí eu não consigo me conectar com a minha mãe de fato, e aí eu vou compensando essa falta, muitas vezes, dessa interiorização, desse feminino que eu preciso me conectar, que me coloca num lugar de plenitude da vida, e eu não me conecto com esse feminino que vem da minha mãe, e aí eu entro nessa linha de compulsão de compras, por exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte, que claro que é muito importante eu olhar para a ancestralidade, porque eu sempre vou ver de trás para frente. Só que não basta eu ir lá e só olhar isso e também não olhar a minha história, né? Olhar o que eu vivi. Outro dia eu atendi uma pessoa, ela era muito consciente. Então ela falou, não, já fiz constelação, tô com uma questão de relacionamento. Aí ela falou, não, já fiz um movimento com as minhas tias que não tiveram direito a ter um relacionamento, então eu não tô mais conectada com isso, e é isso. E aí eu, tá bom, mas como que é, tal, a questão? E aí a gente foi abrindo, tinha na verdade uma questão da infância muito grande. Então assim, não basta eu me acessar, de repente estava falando lá, eu tô às vezes, não que não seja importante fazer, como eu falei no início, né? É muito importante eu olhar para minha história. Eu acho que eu tô aqui na música rolando e tava vendo uma música de fundo, era eu que apertei sem querer. Então às vezes eu tô lá nessa questão da ancestralidade, que eu olhei lá para isso, e realmente, por exemplo, tive lá minhas tias, avós e tias, enfim, mulheres da minha família que não tiveram direito a ter um relacionamento saudável, me conecto com isso. Isso é muito importante, tem que olhar. Só que muitas vezes não é só isso, né? Eu preciso olhar para a minha infância, eu preciso provavelmente ter uma questão ali com o pai, ter uma questão com a mãe. Aí depois quando eu fui vendo ali, mostrando para ela, ó, isso, daquilo outro, ela ficou assim, nossa, tipo, você não tinha visto isso, né? Ela tinha uma questão muito grande com o pai. E ela estava tentando compensar isso nos relacionamentos, só que isso não dava certo, ela não mantinha relacionamento nenhum. Por quê? Porque ela precisava ressignificar a história com o próprio pai, né? Aceitar, integrar esse pai. Enquanto você não integrar esse pai interno dentro de você, você não consegue ir para um outro relacionamento, né? Você não consegue ir, muitas vezes, até para a sua vida. Porque, consequentemente, ela estava com uma questão de trabalho difícil e de relacionamento. Ou seja, ela não mantinha nenhum relacionamento e ela também não conseguia se manter no trabalho.
Então tudo isso estava bem conectado com essa questão do pai mesmo. Então assim, eu tento compensar isso nos meus relacionamentos, então esse problema aí que eu tenho com meu pai. Eu não consigo ancorar o masculino que tem dentro de mim, aí eu não tenho força para enfrentar o mundo, e aí eu não consigo me dar bem com o trabalho, consequentemente com o dinheiro. Por exemplo, se ela ficasse, claro que não era esse tipo de pessoa, se ela estava aberta, chegou até mim, é porque ela está ampliando essa visão dela. Mas se ela ficasse ali só na constelação, falando assim, eu já me conectei com as minhas tias, e aí ela falar, não estou dando certo ainda, depois dela fazer um movimento na constelação, ela vai achar que aquilo não dá certo. Que na verdade, né, vamos falar, somos todos adultos aqui, não é nenhuma técnica, nenhuma constelação que vai resolver o meu problema. Quem vai resolver o meu problema sou eu, né? Quem vai olhar para essa repetição sou eu, como adulto. Esse é o ponto. Por isso que eu reforço os trabalhos, né, que eu faço com as mentorias, com os trabalhos todos que eu atendo, da gente ir lá na criança. A gente precisa olhar para essa criança. Essa criança, ela entra muito no nosso inconsciente. Essa criança que está lá na teoria do Freud querendo o ganho, né? Querendo a compensação, querendo ser atendida. É essa criança que está lá. E às vezes essa criança que está vindo na frente. Você está achando que é o adulto, mas é a criança que está vindo na frente. A criança está lá. E eu que estou aqui, né? Eu estou, né? Thalita, ressoa aí, né, Thalita? Essa criança está lá presente. E aí a criança vem na frente, ou ela está ali Vou dar um exemplo bom. Eu estava atendendo essa semana, eu fiz um termômetro amoroso, que eu já falei dele algumas vezes. Essa criança dá um trabalho para mim também. A minha criança às vezes grita, fala, meu Deus, socorro, sai, vai embora. Sai daqui, criança, para de gritar no meu ouvido. Mas está todo mundo no mesmo barco, né? A questão é, quando a gente olha para essa criança, acho que esse é o ponto, né? Quando eu consigo olhar para essa criança, mas isso não é um trabalho só, né? A criança que acha que vai lá fazer uma constelação e vai resolver. É a criança, gente. É isso. Quando eu tô na criança, eu fico buscando soluções mágicas da internet, que fica lá falando, não, vai lá, lê o livro e resolve, né? E fica a repetição de livro. Ou vai lá e vê um vídeo, sabe? É a criança que tá gritando, querendo fórmula mágica. O nosso trabalho é uma construção, né, que acompanha o nosso nível de consciência e evolução. Então, eu vou ter que trabalhar isso a vida toda. Esse é o ponto, né? A cura da criança interior. Aí eu acho que eu fiz a cura da criança interior, ela nunca mais vai vir. Lógico que vem. Né? Tá lá, ó, pum, a minha grita toda hora. Eu que tenho que dar uma controlada dela, vai brincar, me deixa. Então é isso, tá? Brincadeiras à parte, vamos pensar lá nesse exemplo. Fiz um termômetro, Lu, vamos marcar o termômetro. Olha aí, a criança não quer marcar o termômetro, aí, ó, dando chibatada aqui nas clientes. Vamos lá, mas esse exemplo é legal, até bom, Lu, para você entender como funciona a questão do termômetro, que eu achei bem interessante. Atendi essa semana, aí ela me trouxe uma questão ali de relacionamento, desafios, etc. Também muito consciente, entendendo muitas coisas que acontecia ali, porque eu falo isso, né? A nossa alma sempre sabe. Então, no fundo, a gente sabe ali. Mas, às vezes, a gente não sabe como fazer. Aí, o que a gente vê no termômetro? A gente olha como que você está em relação ao relacionamento, assim. Relacionamento, como eu tô? Preciso entender se eu tô perto, se eu tô longe, se eu tô de costas. Essa pessoa estava de costas. Ela me deu várias informações, que eu não vou entrar no detalhe, né? Mas por causa da cliente, mas o exemplo que é possível da gente dar. Então, assim, duas informações assim bem relevantes que eu vi ali. Ela estava de costas para o relacionamento, então para mim já está dizendo tudo, né? Tô de costas para esse relacionamento. Ela se sentia pequena no relacionamento, mas ela estava grande e o parceiro pequeno. Já achei uma coisa curiosa. Aí eu fui fazendo as conexões. O que eu percebi? Que tinha uma criança ali, né, interna, com uma situação que ainda não foi resolvida com os pais. Quem que tava do lado, aí tava assim, ó. Ela na frente, atrás, o relacionamento, ela de costas. Eu coloquei uma coisa que a gente precisa entender nos nossos relacionamentos, todos nós que estamos num relacionamento ou vamos estar, como que tá a nossa energia de troca. Eu consigo medir essa energia de troca, por isso que eu brinco é o termômetro. A energia de troca estava atrás do relacionamento, ou seja, eu estou de costas para o relacionamento, a energia de troca neste relacionamento não tem.
Por quê? Porque a energia de troca está lá atrás, então está me mostrando que ficou alguma coisa no passado aí. Dinâmicas importantes e curiosas. Então, como eu entendi que tinha algo da infância, coloquei a criança estava aqui no meio, tá o relacionamento, que era um negócio grande, depois estava a criança, ela colocou a criança aqui sem saber, né? Ela não sabe, depois que eu falo. Quem que estava do ladinho dela, assim, que era enorme, do ladinho colado, ela falou assim, não, tem que ser bem junto. Tá bom. Colocou bem junto, era a criança e o pai. O pai que ela rejeita o tempo todo e falou assim, eu estava lutando para não ter um relacionamento igual ao do meu pai. O que ela está fazendo? Tendo um relacionamento igualzinho do pai. Não, mas ele tem o mesmo comportamento. Ela está grudadinha, criança grudadinha no pai. Do lado dessa dinâmica pai e filha, filha-criança, tá? Tá o relacionamento. Então é como se ela tivesse a serviço, a criança dela junto com o pai está a serviço desse relacionamento. Por isso que é a repetição do relacionamento atual. Quem que estava do ladinho, assim, olhando para o relacionamento e para ela e para o pai? A mãe. Olhando para isso, a mãe era aquele bonequinho do Divertidamente da raiva. Então a mãe sentia a raiva dela junto com o pai. Porque a mãe sofreu ali com o pai, entende? Só que mas o que é uma tendência da criança nossa? Se eu vejo lá um que está sendo oprimido e tem um opressor, eu vou tentar salvar, né, esse oprimido, e muitas vezes ali o oprimido é minha mãe. Eu tento salvar minha mãe. Só que o que acontece? Eu não vou para o meu pai. Eu começo a rejeitar o meu pai. E aí, o que eu faço? Qual que é a maneira de eu me conectar com meu pai? Já que eu não quero olhar para ele, porque eu tive vários problemas com ele. Eu me conecto através das dinâmicas. Então, as dinâmicas me conectam com o pai. Porque se eu me conecto de alma com meu pai, né, internamente, eu vou trair a minha mãe. Isso gera raiva na minha mãe. A mãe era o bonequinho da raiva. Entende? Então, o que acontece? A única forma... Mas eu preciso me conectar com meu pai. Porque a gente precisa, independente da história, de alguma maneira, a vida vai fazer a gente se conectar com o nosso pai e nossa mãe, que nada mais é que o nosso masculino e o nosso feminino. Então, eu preciso conectar com esse masculino, porque senão eu não consigo enfrentar a minha vida, enfim. Como que ela conecta com o masculino? Entrando em relacionamentos igualzinho o do pai e da mãe. Então é uma maneira que ela encontrou inconsciente, na verdade o inconsciente encontrou para ela, dela se conectar de alguma forma e não trair a mãe dela. Entende? Porque toda vez que ela se aproxima do pai, que aliás está juntinho ali, a mãe fica com raiva. E aí eu entro no meio dessa história, entende? Eu entro na história, no relacionamento dos meus pais. Mas ainda, mais interessante é que eu coloquei um representante como relacionamento dos pais de casal. Coloquei um lá. Quem já fez comigo sabe, quando eu entendo, eu coloco. Tava do lado dela, o relacionamento dos pais, da adulta dela, que estava de costa para o relacionamento, tava do lado dela. Ou seja, à esquerda dela, esse relacionamento dos pais está a serviço dela. Então é como se ela estivesse seguindo, seguindo o relacionamento dos meus pais. Mas qual que é a essência que está lá atrás? Qual que é a raiz do problema que eu preciso sair, né? Senão eu fico viciado na repetição, né, do Freud. Eu preciso ir na raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? Voltar para esse pai aí. Entendeu? Que eu tô juntinha dele e eu tô com medo de ficar perto dele. Entende? Porque quando eu fico perto dele, eu traio a minha mãe. E só que esse é o movimento. Qual que é o movimento de cura numa situação dessa? É ressignificar a origem, né? Reconectar com o pai. Não tem jeito. Ah, mas o meu pai foi terrível para mim. É legítimo isso. Só que a gente tem que começar a olhar como adulto, porque quem que está chorando ali é a criança, entende? Quem está lá na vítima é a criança. A criança não tem recurso interno e emocional para lidar com isso. Você, adulto, tem. Então, você, adulto, pode ressignificar a sua história. Você pode olhar para esse pai, sim, como adulto, e começar a entender que o seu pai não te deve nada, entende? Que você pode ressignificar esse masculino dentro de você, porque vai te ajudar. E você começa a entender que você não é o salvador. Lembra que a carta que eu tirei logo no início, o salvador torna-se um agressor. Agressor contra quem? Contra o sistema, ou seja, contra você mesmo. Ou seja, eu me torno a salvadora da minha mãe
e eu vou lá e entro num relacionamento que me agride. Aí você está lá salvando sua mãe. Aí você está lá presa naquilo, entende? E não consegue sair. E aí você faz um movimento para que você comece a ressignificar. Não é tão simples assim. É fácil de falar, mas eu tenho que falar de uma forma que seja fácil de entender. Não é tão simples, é um processo que me acompanha no meu nível de consciência, na minha vida, que eu tenho que fazer um movimento. Eu tenho que ir lá fazer um movimento. Não vai ser tão fácil, eu vou falar meio que no ranço, mas aquilo vai fazendo a diferença. Por quê? Eu ressignifico essa história do masculino, eu saio da repetição. Eu não preciso mais ter um relacionamento abusivo, por exemplo, para me conectar com meu pai, entende? Ou um relacionamento que me coloca para baixo. Eu começo a sair, porque eu também me libero desse fardo aí de estar salvando meu pai e minha mãe. Minha mãe tem recursos para lidar. Você vê que a mãe tá com raiva da relação dela com o pai, da traição, mas também fica com raiva de eu querer ajudar. Entende? A mãe não precisa ajudar. Uma frase que eu coloco muito nas constelações que me vem, eu coloco, é a criança ou o adulto, dependendo ali do que eu entendo ali naquele momento, é assim: o relacionamento de vocês de casal não me diz respeito. Cara, isso é transformador. Você sai disso aí, entende? Você transforma, porque isso não é seu. E aí você começa a entrar nessa linha de ressignificação do seu pai e da sua mãe como eles são por essência. E aí você se conecta com algo ainda maior, que é a plenitude da vida. Entende? Aí você começa a ter uma vida plena, porque aí você também se equilibra com essa mãe que está ali na raiva. Essa mãe que está ali na raiva, você começa a equilibrar com ela, e aí você se conecta com o profundo, com o amor. Você vê que dinâmicas assim, até que eu atendo bastante mulher, que tem essa dinâmica parecida, né? Acaba se tornando, porque o que acontece? Ela rejeita esse pai, né? Porque sofreu lá, né? E ela fica muito fora do feminino, na verdade. Então ela fica muito agressiva, muito dura também, muitas vezes. Então, quando você ressignifica esse lado, você sai disso e começa a internalizar isso, ficar mais vulnerável, se permitir, você entra nesse profundo, porque a mãe é a fonte da vida direta, né? Ela é o nosso portal, a mãe é o nosso portal que traz para a vida. Olha que coisa mais grandiosa, né? A mãe é o nosso portal, então é a que a gente tem que mais respeitar. Só que além de mas só que eu só consigo acessar e vir por esse portal porque veio o pai também. O pai fez a mãe, me fez junto com a mãe para que eu entrasse nesse portal. Minha mãe foi o portal, é essa coisa da profundidade, mas veio do meu pai. Se eu cresci minha mãe falando mal do meu pai o tempo inteiro, é como se ela... esse movimento da raiva é o seguinte: eu fiquei lá o tempo inteiro só ouvindo, pum. Aí você começa a ficar contra o seu pai, você fica lá no julgamento também. Meu pai não presta, meu pai é isso. Sua mãe ficou o tempo inteiro falando isso. É como se ela não te autorizasse a chegar no seu pai. E aí, obviamente, você fica com o masculino totalmente desequilibrado. Só que aí você fica buscando um mecanismo para se conectar com o seu pai. E aí você vai para um relacionamento, aquele que você falava assim: não vou ter, igual meu pai você tem. Ah, não vou ser dependente de homem. Aí a mulher fica lá financeiramente está ótimo, mas dependente emocionalmente. Na primeira, super assim, dura e tal, sabe? Chegar na primeira coisa que ela passa ali com o relacionamento, ela desmorona. Entende? Então fica no 880. Por quê? Porque tá com esse masculino e feminino desequilibrado. Porque na verdade eu desequilibro os dois. Quando eu tô nessa dinâmica, eu desequilibro os dois. Então eu não conecto nem com o masculino nem com o feminino. A realidade é essa. Então esse é o movimento, né? Para que eu consiga ressignificar. Deixa eu até ver se eu... eu escrevi uma coisa aqui, ó. Enquanto eu não integro esses dois, né, esse pai e essa mãe, eu não encontro a plenitude da vida e tomo as rédeas do meu destino. Essa frase que eu coloquei aqui. Por quê? Quando eu consigo ir nesse lugar, nesse novo nível de consciência, onde eu reequilibro esse masculino e feminino, ou seja, esse meu pai e minha mãe, essa fonte de vida, aí eu começo a me conectar com essa plenitude maior, né? Eu começo a me conectar com o servir da vida real, né? Então, por isso que a gente vai, às vezes, muito para relações de trabalho melhores. Profissão, a gente muda, às vezes. Relacionamento, você vai para relacionamento mais leve, que tenha sentido com você, com troca, porque você se conecta com essa plenitude, com essa fonte real. Enquanto você está nessa dinâmica difícil, e aí a criança dominando, você fica dando patinada. Você vai patinando. Por isso que vai repetindo, né?
E hoje eu estava numa terapia e ele me falou uma coisa interessante, né? Que veio calhar com isso. Quando a gente vai para um nível de consciência maior, tem coisas que não cabem mais eu entrar nessa repetição. Então é isso, né? E aí a vida fica me mostrando o tempo inteiro que aquele lugar não dá mais para eu estar, entende? Então se você chegou lá naquele atendimento, como exemplo essa pessoa, é porque você está nesse lugar, né? Você atingiu um nível maior de consciência e isso está falando assim, não dá mais. E aí você vai olhar para isso. E o que eu percebo, que eu também acho importante colocar, e até falei isso para essa pessoa, né? Que às vezes a pessoa vem assim, quando ela quer lidar pro... Minha última constelação, equilibrando o masculino e o feminino. É isso aí, Thalita. Minha mãe também falou aqui, libertador, Cris, boa noite. É libertador, isso é libertação. Antes de eu falar o que eu ia falar, da libertação aqui, foi um gancho bom. Porque aí, por que eu saio da repetição? Porque eu assumo as rédeas da minha vida e começo a fazer as minhas escolhas. Eu saio dessa dinâmica. E eu começo a não me sentir não sentir culpado de sair desse lugar. E aí, por isso que eu consigo ressignificar. Aí, de verdade, eu consigo fazer diferente dos meus ancestrais, mas sem culpa. Porque enquanto eu estou ali preso nas dinâmicas, isso gera uma culpa maior. Eu estou enraizado com essa culpa inconsciente. Quando eu começo a fazer esse movimento, me conecto com essa fonte de vida real, me aproprio do adulto, porque isso é bem importante, eu começo a ir para uma linha maior, diferente. Aí eu consigo, mas aí você começa a ser até natural esse processo, você se conecta com aquela essência que eu falo bastante, né? Você consegue, porque eu entendo que é o seguinte, essa fonte pai e mãe é a essência da vida, né? Eu me conectei com ela ali, veio através, né, deles. Então estou lá naquele portal que é a essência da vida, né? A fonte de vida. Essa é conectada com a pura essência, abundância e amor. Só que aí quando eu saio dela, eu venho com essa carga, eu começo a me desconectar ou me perder um pouco, mudo a frequência e aí eu desconecto um pouco dessa essência, que é a essência que nós temos. Quando você vai fazendo essas curas, né, indo para essas consciências, como a Thalita colocou, né, equilibrando o masculino interno dentro de mim, olhando para o meu pai, entendendo que aquilo foi muito maior do que eu estou vendo. Cara, isso aqui é muito maior do que eu estou julgando. E aí você vai, né, conseguindo ir lá e falar, não, eu agora estou bem, agora eu vou fazendo. Aí você vai, quando vai ver, você está lá. Quando vai ver, você está num relacionamento diferente. Se você não está num relacionamento, você também fica bem com isso, você não fica se culpando, achando que você é diferente porque você não está no relacionamento, sabe? Você começa a entrar numa paz interna, que é essa conexão com a fonte, né? Com essa essência. E essa essência nos coloca nesses caminhos de abundância, de prosperidade, de amor, né? De equilíbrio. Você sai um pouco dessas coisas assim, que a gente aprendeu também muita coisa, né, gente? A gente vai aprendendo muita coisa, né? E aí você pode ser responsável pelas suas escolhas, honrar com elas e correr o risco também. Esse equilíbrio do masculino e feminino também faz você correr riscos saudáveis, sabe? Tipo assim, você tá lá, você é adulto, tem 40 anos e vai lá, sua mãe fala assim, não faz isso, não faz aquilo outro. Aí você fica, ai meu Deus... Isso às vezes é até inconsciente, mas quando você está ali, você fala, obrigado, você vai lá e faz. Se der errado, deu. Se não der, você assume, entende? Você começa a assumir os B.O. Você começa a assumir sua vida. E isso vai te trazendo, né, experiência, vai te colocando em outros lugares, você vai vivendo de uma forma mais plena mesmo, né? Acho que essa plenitude da vida é o principal. É isso que eu queria falar, eu acredito que ficou bem, né, para a gente sair desse ciclo de repetição, entender de onde vem, né, por que a gente fica viciado em repetir e essas profundidades aí que são importantes a gente observar com muito amor e respeito dentro da nossa própria história. Agora você é grande, né, é isso. Quando a gente está ali, agora eu sou grande, agora eu estou ali, né, estou no meu lugar. Você está no seu lugar do mundo, né? E aí você está no lugar de servir. Esse é o servir a vida, né? Você serve a vida, né? Esse ser, ele vem, né? E aí você começa a servir. Eu também. Obrigado, Thalita.
Vamos fazer uma dinâmica aqui, bem rápida, porque eu acho que conecta com isso aqui. Deixa eu... agora eu pegar o negócio e coloquei no chão. Vamos colocar aqui o campo. Quem faz bastante constelação tá sempre com ele aqui, né, gente? Tá bom aqui de ver. Vou tirar aqui os comentários. Espera aí. Opa. Coloquei no pergunta. Deixa eu... não. Desativar. Vou desativar pra gente ficar olhando bem aqui. Tá? Vamos lá. Bem simples esse exercício. O mais difícil é ser simples na vida, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Já os dois juntos, porque a gente está colocando na mesma linha. Pensa que às vezes vem alterado porque eu estou no Instagram, mas aqui está no lado direito e esse aqui está no lado esquerdo. Quando a gente olha no Instagram vai estar esquerdo e direito, mas eu estou seguindo aqui onde eu estou. E aí eu vou colocar essa aqui na frente, ó. Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai respirar, fechar os olhos... Respirar. Você vai se conectando aqui com essa região do peito e aqui um pouco para baixo do peito, acima do umbigo. Você vai se concentrar nessas duas regiões aqui, tá? Às vezes dá um certo calor, mas é isso. Deixa sentir essa energia. Vai se conectando com esse campo. Vai se permitindo sentir, esse é o movimento. A mente, ela gosta de colocar a gente no julgamento, na sensação contrária. Aí começa a vir, não, isso não funciona, isso não dá certo, mas que bobeira. Assim que a mente funciona. Então você vai agradecer tudo isso que vem na sua mente e você vai se conectar com a essência, com a sua ancestralidade, com a sua história e, consequentemente, com esse campo de energia. Ainda com os olhos fechados, você vai se permitindo acessar o seu inconsciente, a te trazer uma nova luz, uma consciência, uma resposta através dessa dinâmica. Mais uma vez, uma respiração, vai abrindo os seus olhos e vamos olhar aqui para essa imagem, tá? Você vai olhar para esse, para essa e para essa. E você vai primeiro sentir, né? Que sensação vem ou que frase vem na sua cabeça quando você olha isso. Se gera às vezes um desconforto ou é neutro. Tudo é uma informação, tá? Então você vai se conectar primeiro com isso. Então deixa sentir. Eu vou me conectar aqui em nome de todos e vamos ver o que vem. Às vezes pode ajudar alguém, tá? Dá um nozinho aqui de sentir isso, tá? Agora eu vou virar essa menininha aqui e ela vai olhar primeiro para esse. Aí você vai falar o que ela sente, vai sentir aí, o que ela sente olhando para ele. Deixa vir. Pronto. Agora ela vai fazer esse movimento e vai aqui nela. Deixa sentir, vir a informação, vem informação na sua cabeça, vem sentimento, sensação. Vem a mente também falando, não, isso não dá certo, não tem nada a ver. Deixa vir o que está vindo é por alguma razão. Conectou com ela? Agora a gente vai voltar para o meio. E vai olhar de novo aqui para esses todos, tá? E agora você vai fechar os olhos. Se conectar de novo aqui no peito, um pouco abaixo aqui da região do coração. Pode até passar a mão aqui. Você vai se conectar com eles e você vai falar, eu vejo vocês. Vocês são os pais certos para mim. Através de vocês, eu me conecto com a fonte de vida.
eu me conecto com a plenitude da vida. Eu agradeço e tomo a vida que veio através de vocês. De novo, eu agradeço e tomo a vida que veio através de vocês. Ainda de olhos fechados, você escuta o seu pai dizendo: minha filha, meu filho, eu abençoo o seu caminho. Respira, agora sua mãe, minha filha, eu abençoo o seu caminho. E agora novamente, vai respirando, vai abrindo os seus olhos e integrada com esses aqui, você vai sentir essa energia vindo através dele, através dela, se conectando com você, como se fosse uma energia aqui atrás de você, tá? Vai deixando essa energia vir. Vou tirar uma cartinha aqui, vamos ver se vem ressoando aqui, porque sempre ajuda. Eu vou tirar uma da constelação, vamos ver se vem alguma frase aqui, vou embaralhar, para essa dinâmica que a gente acabou de passar aqui, tá? Vou colocar essa daqui sem olhar, e agora eu vou pegar a cartinha do oráculo, essa daqui, vou embaralhar. Nossa, ficou até torto aqui. Essa daqui tá um pouquinho, hein? Tá querendo vir. Mas vai vir. Outra aqui. Vamos lá. Vamos à cartinha da constelação. Lei do equilíbrio. O equilíbrio entre dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Vou só ler sem explicação. Aí a carta do oráculo diz: quando tomamos uma decisão, o universo aciona essa energia e propicia ajuda. Aproveite o impulso que está recebendo, perdão, não é nem está recebendo, né? Que está sendo oferecido e trabalhe com afinco. Essas cartas são incríveis, hein? É isso. Então, a gente vai só agradecer esse movimento, esse campo, a gente vai fechando aqui. Vou tirando ele aqui e vou voltar aos comentários. Deixa eu só voltar aos comentários. Vocês me falam se vocês conseguiram acessar, se alguém conseguiu acessar ali os bonequinhos, como que foi para vocês. Muito interessante, né? Essa carta, essa última que veio, a carta do oráculo, né? Fala muito disso, né? Quando eu me coloco nessa né, quando eu tomo a decisão, porque vem primeiro da decisão, né? Se eu cheguei num lugar onde eu preciso olhar e eu entendo que eu quero olhar para qualquer situação da minha vida, é a primeira coisa, eu tomo uma decisão. Quando eu tomo uma decisão, o universo te ajuda, né? Ele propicia, né? Você agradece e fala, vou, né? Então tudo certo, né? Te dá uma luz. Mas você toma a primeira decisão, mas primeiro você tem que fazer alguma coisa. Quando você faz o movimento, o resto acontece, né? O universo está aqui ao seu favor, ele está para te ajudar. Não o contrário, né? É que nem o corpo humano, né? Essa carta do equilíbrio, estava até outra coisa que eu estava pensando hoje, né? Estudando um pouco sobre isso. O que a gente busca sempre na vida? É o equilíbrio, né? O organismo, não é? Para ele funcionar bem, ele precisa se equilibrar, né? Então ele precisa se equilibrar para os órgãos funcionarem bem, para tudo funcionar bem. Esse é o nosso desafio, equilibrar. O segredo é equilíbrio. Então o equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de mim, isso serve para qualquer coisa, para qualquer... Isso não tem a ver com orientação sexual, com nada, né? Então é muito interessante essa é a busca do equilíbrio, né? É isso que a gente tem que buscar para que a gente consiga... receber a ajuda devida do universo e ressignificar e parar com as repetições, né? Porque a gente se conecta com a nossa essência e a nossa essência é o amor, abundância e prosperidade, tá bom? É isso, gente, obrigado aí pelo tempo de vocês. Vou salvar isso aqui no Instagram, vamos encaminhar, acho que é uma live legal para encaminhar para as pessoas, acho que vale a pena.
Então, se eu tiver uma pessoa para encaminhar, já ajuda. É sempre, como sempre, me emociona muito forte, né? Quando a gente olha para a origem, né, mãe, é muito forte isso que a gente... É muito, e muito bonito também, é emocionante. Eu que agradeço vocês. Mãe, pai, agradeço pela vida e obrigado por tudo, né? É isso. Beijo. Eu vou salvar aqui a live em caminho, hein, gente? Bom descanso para vocês.